Olá, estamos entrando mais uma semana ao vivo. Hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre maternidade, os desafios na atualidade. E mais uma vez eu convidei o meu ilustríssimo amigo e colega de profissão, João Paulo, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocando ele aqui até para o pessoal ir entrando. Botando o João aqui. Deixa eu ver se ele tá Olá, entrando. Olá! Estamos entrando, o pessoal acho que ainda está entrando. isso é legal. Boa noite. Boa noite! Como vai o tempo por aí? Tá caindo dilúvio, tá frio, tá chuva. Aqui também o tempo mudou bastante. Nessa madrugada aí, o dia todo bem frio. Tá Então, vendo? falei com o pessoal, estava adiantando aqui, né? Falando que a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, né? Na atualidade agora. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos que eu tinha deixado até lá nos stories lá, né, para as pessoas começarem a entrar no clima sobre alguns conceitos e muitas respostas lá. A maioria do pessoal não sabe a diferença entre maternidade e maternagem, né? E é importante a gente explicar um pouquinho disso também. E aí a gente vai, eu acho que repensar também a partir até mesmo de algumas coisas que a gente acaba escutando muito dentro do próprio consultório, né? De uma autocobrança das mães e muito do nosso dia a dia, muito da nossa audição também, eu acho que a gente pode trazer para essa reflexão de hoje. Uhum. Eu ia te pedir para escrever nos comentários aí o tema da live para o pessoal que for chegando e poder também acompanhar com a gente aí o raciocínio, porque senão o povo fica meio perdido. Uhum. Queria agradecer também a galerinha que está chegando aí. Muito bom ter vocês aqui, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre, já que é domingo, né, final de semana, é a Semana das Mães, domingo, Dia das Mães, nós vamos passar um momento diferente, atípico esse ano, né? Então, acho que todo mundo, de certa forma, vai estar também vivenciando né, um certo luto por conta disso, né? Não vai poder aí ter muito contato, uh, reunir família. Então, assim, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da maternidade e da maternagem, que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem a diferença de uma coisa para outra, né? O que é ser mãe e o que é ser maternal, né? Eu acho que até o nome é bem sugestivo, né, para aqueles primeiros anos de vida que a criança tem que ir para a escola, e que essa série é chamada de maternal, né? É até algumas coisas assim que a gente pode observar, né? Poucas pessoas se questionam o porquê dessas nomenclaturas, o que cada uma dessas coisas significam, né? Os ganchos que podemos tirar aí de cada uma dessas coisas assim que nós vamos vivenciando, experienciando, né? Bem legal. Sim, e aí eu queria antes falar um pouquinho sobre a história, assim, né? Para a gente começar lá de trás, para a gente tentar fazer, já que a gente se propôs a conversar um pouco e refletir Então, sobre a contemporaneidade, né? Eu acho importante a gente contextualizar historicamente isso, assim. queria agradecer o E doutor psiquiatra, tá aí com a gente, ó. Tá lá em Niterói, ligado, bacana, ó. Psiquiatra online. Obrigado, doutor. obrigada. E aí é importante a gente pensar o quanto que esse lugar da mãe, né? E aí eu vou pedir licença para falar um pouco mais direcionado para a questão da mulher mesmo, porque historicamente, não mais hoje, mas historicamente a gente sabe que
isso coube muito à mulher, né? Então, ali durante a Idade Média, na Europa, a relação entre mãe e filhos era muito parecida, porque ambos não tinham muita voz dentro da família, né? E essa ideia da mãe cuidadora, né? Da valorização do lugar da mãe, do lugar da mulher, ela só começa a acontecer aí mais ou menos a partir do século XVIII. E aí a Uhum. gente caminha para esse lugar da maternidade como esse lugar de cuidado, de zelo com essa criança, né? Dessa relação de proximidade. E aí, dentro das próprias teorias, a gente tem as teorias que são mais evolucionistas, que vão classificar como um instinto materno, né? Mas, por outro lado, a gente também já tem estudos que essa questão do instinto ela já fica de lado, né? Então existem várias vertentes aí que dá para a gente refletir e tentar entender um pouco melhor de onde vem o nosso lugar agora, né? A gente não chegou aqui hoje do nada, então existe toda uma trajetória histórica. E aí, pegando principalmente o gancho aqui no Brasil, historicamente, né? Lá atrás tem uma historiadora que eu gosto muito, que é a Mari Del Priore, que ela vai falar exatamente que na época do descobrimento, né, logo naquela época de civilizar o Brasil, assim dizendo, convencer essa mulher de que ter filhos, adestrar essa mulher para esse lugar era também muito interessante, visto que a gente precisava popular né, as regiões do Brasil, que é um país muito grande. E aí, somado a isso, também tem interferências religiosas, naquela época da Igreja Católica, com um incentivo muito grande às famílias numerosas. Então, tudo isso vai ajudar a gente a entender um pouco como chegamos nesse momento hoje, né? Uhum. E mesmo É, naquela época, assim, as mulheres tinham um grande número de filhos, né, baseado nisso que eu acabei de falar, e a gente sabe que o risco à saúde da mulher e até mesmo das crianças, por conta de toda a condição de saneamento, de saúde naquela época, ele era altíssimo, o risco de saúde das condições em que essas crianças eram geradas e nasciam, né? Os cuidados eram muito poucos, as condições mesmo eram muito precárias. E mesmo assim, esse incentivo ele continuava acontecendo exatamente por isso. Então a gente vê que a gente não consegue existir distante da nossa história, né? Distante desse contexto. uhum. E o quanto que foi importante até para a figura feminina, né? Esse desbravamento ao longo da história, né? Antes nós tínhamos uma visão assim muito voltada para a questão econômica, financeira, né? A mulher procriadora era mais por uma questão mesmo econômica, né? Tanto que na Idade Média era visto dessa maneira, né? Era só a procriadora. A maternagem ficava a cargo, né, de uma outra pessoa, né? Então isso era terceirizado. Então explica um pouco melhor, porque você já fez uma diferenciação dos termos e muita gente pode ficar sem entender, né? Não, é bom deixar o povo curioso. Mas aí a mulher então era vista mesmo, né, somente com essa finalidade procriadora, né, e a visão mesmo de ocupar um papel como mulher, isso demorou muito, né. E nós ainda hoje na nossa sociedade vivenciamos ainda muitos desses aspectos, né. Hoje nós não temos mais casamentos arranjados, né, mas isso, né, já foi um passo e tanto na história, mas ainda temos outros modos, né, de vivenciar isso ainda de maneira subentendida, né? Sim, porque naquela época era exatamente assim, né? As mulheres elas não tinham voz, e quando eu digo que elas não tinham voz, é exatamente de não poder escolher com quem elas queriam se relacionar, escolher
entre o casamento ou qualquer outra coisa, porque as mulheres eram criadas e educadas para serem esposas e mães. E mais do que isso, os casamentos, eles não eram baseados no afeto, eles eram baseados na manutenção de posses, né? No arranjo entre as famílias para que aqueles bens, para que aquelas relações elas acontecessem, beneficiando de uma forma geral, a família dos envolvidos, mas a última coisa que sequer seria contabilizada para a união entre duas pessoas era o afeto, era o amor, né? E para a mulher isso era muito mais forte, porque ela tinha ainda menos voz. E depois do casamento, essa relação ali do casal ela se estendia nesse mesmo lugar, tanto é que a mulher e a criança ficavam nesse mesmo lugar de falta de voz, né, de falta de posicionamento. A mulher ficava mesmo nesse lugar muito semelhante ao do bebê, de completo assujeitamento, né? Porque ela não tinha aí um posicionamento, né? Ela nem existia, né, na verdade. Né? Enquanto mulher, enquanto pessoa, não havia uma autonomia, né? Dentro dessa dimensão. Então, esse assujeitamento aí se assemelha muito a esses primeiros anos de vida, né? Sim, muito. Eles estão muito próximos aí, né? Uhum. Já Mas temos aí, algumas pessoas aqui, ó. Brenda, que faz muito tempo que eu não vejo. A Paty também entrou, já vi que ela participa em algumas lives que a gente está aqui, né? uhum. Mas aí, Alessandra, como é que como que você percebe essa questão do ser mãe hoje, assim? Como é que você observa que a mulher vem desempenhando esse papel, assim, na sociedade? Além de ser Então, mulher, também exercer um outro papel, porque tem algumas pessoas que chegam a confundir isso, né? Parece que não conseguem dissociar uma coisa da outra, né? sim, sim. O que eu escuto muito, né, João? Eu acho que de uma certa forma você também deve ouvir isso. Eu tenho uma escuta que é muito maior para um público feminino e, de uma forma Uhum, geral, a mulher que hoje, e aí eu estou me atendo à mulher mais uma vez por conta da minha escuta, mas é claro que o papel de mãe, ele é em aberto e ele é sempre daquela pessoa que cuida. Mas aí falando do uhum, lugar da mulher hoje, no cenário atual, e do lugar de mãe também, o que a gente escuta, o que eu escuto muito, é em relação a uma autocobrança que é gigante. Essa semana mesmo eu já ouvi isso várias vezes, né? Hoje é quinta-feira. Então, dentro da minha escuta, dos meus atendimentos, isso está muito presente, de uma uhum. cobrança muito grande, de uma demanda que também é muito grande. Então, a mulher hoje está no mercado de trabalho e aí ela precisa dar conta do mercado de trabalho, ela precisa dar conta desse lugar de mãe e ela se cobra muito por isso, né? Então, esse lugar de ser uma boa mãe, de ser um exemplo de mãe, a referência de mãe, essa é uma preocupação muito grande e sem contar que aí tem a casa, tem muitas vezes o olhar para o outro, né? Que quando se está numa relação também você precisa desprender a atenção para o outro. E todos esses afazeres, né, que envolve essa mulher que também é mãe, eles se entrelaçam ali. E o sentimento de autocobrança dessas mulheres tem aparecido de uma forma muito gritante para mim. Uhum, sim. Na verdade, há um certo culto, né, da ideia da perfeição, né, e aí a gente entra numa outra questão que é a grande autoexigência que algumas mulheres quase são assim adestradas pela cultura, né. Não vou usar o termo educado, porque acho que ninguém é educado para essa finalidade procriadora, né? De ser mãe. Eu acho que não é isso. É uma questão que é muito subjetivo isso. Só que a ideia, assim, uma certa é, não sei o certo termo que eu posso utilizar, mas é uma cultuação, um cultualismo em torno dessa ideia
da mãe que é perfeita, que é boa, que é excelente, eu quero ser uma mãe maravilhosa para o meu filho, que não sei o quê, né? Algo desse tipo, né? Uma ideia muito divinal, né? De uma mãe como sendo aquela, né? Não só aquela suficientemente boa, que eu vou falar um pouco disso depois, mas aquela mãe que é devotada. Eu quero Sim, ser aquela mãe perfeita, a ponto que não vai faltar nada. Não vai ser uma mãe que vai prover atenção. Então, assim, não é ser mãe, isso não é ser mãe. Isso é você produzir uma extensão de você, né? A maternagem, ela é outra coisa. Então, assim, discorrendo em torno desse aspecto, nós estávamos até conversando a respeito disso há um pouco tempo, de alguns minutos atrás, essa ideia, né, mesmo de demonizar aquela mãe que parece que não cuida o tanto que ela acha que deveria cuidar. Então isso é sim, muito subjetivo, né? A mãe que acha que pode estar ajudando muito o filho, ela pode estar tirando aí, arrancando as duas pernas e os dois braços da criança, no sentido metafórico, ok? É, tornando essa criança extremamente dependente, né, para ocupar o seu lugar na história, assim, né, na história da mãe, tá? Eu estou falando da mulher. Então, o fato de ser mãe, né, já me perguntaram isso, o que é ser uma mãe boa, né? Como que eu sei que eu vou ser uma boa mãe? Eu falo, é bem simples. Você vai ser uma boa mãe se você conseguiu entender o que é ser filha. Você só vai ser boa mãe se você entender o que é a filiação. Não tem outra forma. Não existe receita, porque ninguém nasce mãe. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce velho para morrer bebê. Nós nascemos bebês extremamente vulneráveis e dependentes para irmos aprendendo ao longo da vida, desenvolvendo, para enfim ir incorporando em nós, a princípio, uma dependência absoluta e depois o rumo ao amadurecimento, né? Que o Winnicott discorre muito em torno disso, né? A teoria do amadurecimento, a pessoa entende que é madura também quando ela sabe que ela é autônoma, mas que ela não é totalmente independente dos outros, né? Às vezes a gente busca tanta ideia de independência, né? Mas aí quando na psicanálise a gente fala que não é possível ser totalmente independente, porque senão nós estaríamos em outro lugar e não no sim. mundo onde é possível ser falho, onde é possível errar, onde estamos aí passíveis de muitos equívocos, né? Eu gosto dessa palavra. Então, eu acho que a ideia mesmo é tomarmos um certo cuidado com essa ideia aí divinal, né? De ser uma mãe devotada, uma mãe muito presente, uma mãe que faz tudo pelo filho, né? Essa mãe que faz tudo pelo filho, ela rompe com algumas questões, vai mantê-lo eternamente, o seu desejo é muito perigoso, né, que é mantê-lo eternamente no ninho. E isso não é possível dentro de alguns aspectos psíquicos, mas dentro de alguns aspectos biológicos, sim, que acaba ficando muito confortável para aquele sujeito. Só que aí, depois que essa mãe parte, de algum modo, ou morre, ou acontece alguma outra coisa, ou mesmo casa, a outra vai ficar responsável para colocar isso para frente, para manter esse cuidado. Então, assim, é uma ideia muito perigosa, porque acaba se criando um senso de dependência absoluta. Essa dependência acaba sendo perigosa por conta dessa relação mesmo, visando uma certa dependência e independência básica, né, que tem muito a ver com os primeiros anos de vida. Por isso a gente vai falar aqui várias vezes de mãe, de bebê, porque a forma como nós fomos tratados nesses primeiros anos de vida, vamos falar muito dos nossos anos no futuro, né, da forma como a gente se posiciona como adulto. Eu acho que é importante discorrermos em torno disso para não confundirmos algumas coisas aí. Então, acho que isso daí tem que ficar bem claro, tá? Lembrando, assim, que a mulher, coitada, ela tem que ocupar 300 papéis ao mesmo tempo, né? Claro que vocês mulheres têm uma habilidade que nós homens jamais teremos, que é a multifuncionalidade.
maternidade. Vocês conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Escrever, Sim, dar resposta pro filho, mexer o fogão e tá lá ainda vendo a roupa lá que tá na máquina e tá dando conta do que tá falando na televisão ainda, entendeu? E no celular. Então, essa é a mulher moderna. É a mulher que está no seu ofício diário da maternidade, mas também é aquela que está no trabalho, é aquela que tem um papel na sociedade, é aquela que ocupa um cargo, é aquela que também é esposa ou não, ou é aquela que também é filha, que é irmã, que é amiga, que é fiel, que tem uma crença, que segue uma religião. Quantos papéis que a mulher ocupa hoje na sociedade? E o quanto que ela tem que se criar dentro de si, né, esse senso de subdivisões, né? E aonde entra a maternagem nesse ponto, né? sim. E eu estava ouvindo você falar agora e eu lembrei de uma filósofa, né, que ela escreveu exatamente a teoria do mito do amor materno. E ela fala exatamente sobre o relacionar desses lugares, que em algum momento estaremos nesse lugar de filho, e se assim optarmos, que estaremos nesse lugar de mãe. E aí ela fala que enquanto as pessoas, muitas vezes as mulheres ali estão muito preocupadas em estarem sendo boas mães, o quanto que isso não é possível de se avaliar, né? Mas que de repente lá na frente, depois de filhos adultos, de filhos formados, a preocupação desses filhos com esses pais, né, com essa mãe, e o olhar desses filhos com essa mãe também, isso diz se talvez tenha sido um trabalho bem feito ou não, mas que isso também não pode ser um lugar de aprisionamento dessa maternidade. Exatamente. Eu vou conversar agora com a Alessandra Viveiros, que está falando, né, se queixando a respeito dessa questão da maternidade e tal. Alessandra, eu vou te fazer um convite para poder pensar junto com a gente, né? A ideia da maternidade, ela pode ser biológica ou não, né? O ser mãe, né, vai muito além da finalidade procriadora, né, passar a genética para frente. Eu acho que isso é uma questão mais biológica, é uma questão que está voltada também para a nossa espécie animal, mas que é mais instintiva, né, fica mais a cargo dos animais irracionais. Nós temos uma outra habilidade, aí eu vou agora aliviar a curiosidade da galera, que é a maternagem. A maternagem está para além dessa finalidade reprodutiva, procriadora, né, biológica. Eu acho, para ser mãe, não necessariamente precisa produzir um filho. Vou usar essa terminologia, né? Gestar uma criança Gerar. não é necessariamente um viés que só o útero pode trazer. Eu acho que gestar uma criança, e isso implica também no desejo de ser mãe, está muito além da finalidade de colocar a espécie para frente, né? Eu acho que está muito além dessa ideia reprodutiva, né, da manutenção da espécie, né? Se for para isso, qualquer animal aí consegue fazer isso. Agora, o ofício da maternidade, que nós aqui vamos chamar de maternagem, que é um termo que a psicologia utiliza para falar desse ofício do cuidado, que o Winnicott chamaria de holding, que é esse amparo, esse cuidado, que muitas mulheres não conseguem exercer. Por isso é que nem toda mulher nasce para ser mãe. E isso também é subjetivo, isso também tem que ser respeitado, né? Parece que existe uma regra universal de que a mulher tem que reproduzir, de que a mulher tem que, né, e isso assim, na história, nós vamos observar isso num processo histórico, de como que as mulheres que não tinham filhos, né, como que elas eram penalizadas, julgadas, né, estéreis, e o quanto que isso era entendido até por algumas culturas como uma maldição, né? Sim. E também vem muito de encontro ao que a gente estava falando da ideia da demonização da maternidade.
que é essa ideia de exatamente pensar que para ser mãe eu preciso reproduzir, eu preciso produzir um ser que é construído dentro da pessoa. Mas aí desconhece, parece que desfoca da ideia, se distrai no meio do caminho e não percebe que para ser mãe, do mesmo jeito que para ser pai, isso pode ocorrer de inúmeras maneiras. E muitas aí que conseguem ter a finalidade reprodutiva, desculpe, não servem para ser mãe. Né? A maternagem está para além da finalidade reprodutiva, né? Tem muito a ver com a ideia do vínculo afetivo, do cuidado, do amparo. Isso não é qualquer mulher que consegue fazer. Por isso é que dá trabalho. Então, assim, existem muitas formas de maternidade. A gente podia entrar nisso. Né? Existem muitas formas de maternidade para te ajudar a Então, pensar. na verdade, isso coloca de lado a questão do instinto materno, né, João? Uma vez que você diz pra gente que a maternidade, o gerar um filho, ele pode ser para muitas mulheres, mas a prática da maternagem, o cuidado, o afeto, né, lidar com a maternagem nesse viés afetuoso e saudável não é instinto, não é Não. em todas as mulheres. E isso daí, como eu havia dito anteriormente, é um ofício aprendido. Né? A maternagem, ela pode ser um ofício aprendido. Parte disso é instinto também. Né? Dá-se o nome disso, né? Bem popular, assim, instinto materno. Né? Nem toda mulher, então, tem esse instinto materno do qual falam. Né? A maternidade, eu volto a dizer, tem a ver com o processo biológico da espécie. Né? Então, tornar-se mãe. Mas para se tornar mãe, não necessariamente precisa gerar um filho, mas pode gestar essa criança com um desejo inconsciente de ser mãe. Então, não necessariamente com finalidade produtiva, mas você pode deixar o seu legado para a sociedade, se é que essa é a sua preocupação aí, de deixar o seu legado, seus ensinamentos, valores, a forma que você enxerga o mundo. Você pode sim deixar essas impressões em uma outra criança. Um tempo atrás eu estava conversando com um advogado e uma notária a respeito dessa ideia aí, exatamente da maternidade, da paternidade afetiva, né? Que aí entra exatamente nesse ponto aí que nós estamos falando da maternagem. Estava conversando com o Leandro e com a Nelise sobre esse fato mesmo, né? A ideia de se construir uma maternagem e uma paternagem que vai muito de encontro à vinculação, a ideia de cuidado, de holding, que é essa proteção, que tem muito a ver com esse amparo, né, nos primeiros anos de vida e depois vai se discorrendo ao longo dos anos, né? Então, assim, a maternagem seria, Alessandra, um suporte para o biológico. Porque a criança que a gente adota, por exemplo, ou que a gente decide ser pai ou mãe afetivo, né? Então, no caso assim, de ser o meu afilhado ou de ser uma outra pessoa, isso daí tem muito a ver com essa ideia do desejo de cuidar. Então, assim, isso também precisa ser respeitado, né? E a ideia, assim, de que muitas mulheres fazem a opção também de não ter filhos, fazem Até a Milena colocou aqui, ó, muitas mulheres que decidem por não ter filhos são muito julgadas, que foi uma coisa que a gente falou um pouquinho também, né? Desse julgamento. Essa ideia mesmo, né? Havia, assim, hoje a mulher é muito autônoma nesse aspecto, né? Existem as mulheres que têm filhos, existem as mulheres que não têm filhos, existem aquelas que querem ter filhos e aquelas que não querem ter filhos, existem aquelas que servem para serem mães e aquelas que não servem para serem mães. Existem aquelas que gestam filho no coração, né? Ou, né, no coração, estou querendo dizer aqui que gesta a criança no inconsciente, né? É um desejo. Para você, mas para as pessoas lá fora, significa dizer desse desejo, né, de ocupar esse lugar do cuidado, desejo de ocupar esse lugar do afeto. Isso.
Então, assim, é muito interessante que, com isso eu estou dizendo que a maternagem é uma escolha. Sim. Então, a ideia de não querer gerar um filho é também uma prova de uma certa autonomia, mas eu acho que essa pessoa é madura o suficiente para conseguir se posicionar com relação a isso. Por alguma razão, ela não quer gerar, mas ela gostaria de gestar uma criança e educar, ministrar valores, cuidar. E aí, mas é importante a gente endossar aqui, né, que realmente para muitas mulheres que hoje em dia cada vez mais priorizam essa parte profissional, pessoal e não trabalham com essa possibilidade da maternidade, nem muito menos da maternagem, porque não querem se desprender e trabalhar esse lado, elas realmente elas são muito mal vistas, né, muito Uhum. julgadas, e a gente sabe que isso é uma verdade. Muitas vezes elas são olhadas meio que à margem, aquelas mulheres que não cumpriram, eu ouço muito isso, e eu sempre dou risada e pergunto, mas o que é normal para você, né? Então, aquelas mulheres que não cumpriram com o script normal da Ou vida. esperado, né? Esperado por quem, né? A gente tem que perguntar isso. Exatamente. É desejo de quem ser mãe, né? Porque quem te fala, por exemplo, eu quero, né, você não vai ter um filho, não, você já casou, né? Não quer ter filho, né? Então a ideia é a gente devolver a pessoa e convidá-la a pensar, né? Quem foi que disse que depois de casado tem que ter filho? E quem foi que disse que tem que ter filho, mesmo sem casar? Então essa é uma ideia aí muito subjetiva, que é mais senso comum, né? Essa ideia reprodutiva, né? O senso comum está mais ligado nessa ideia aí da reprodução, né? Travou. Pronto, voltei? Voltou. Tanto que tem muitas pessoas aí que eu conheço que têm muita dificuldade para aceitar a ideia da adoção, por exemplo, da maternidade, da paternidade afetiva, né? Não conseguem entender isso. Antigamente dava-se um nome para isso de peguei para criar, né? Exatamente. Mas aí depois a gente foi entendendo a seriedade que isso tem, né? E quantas pessoas que foram criadas pelas pessoas, ou seja, tiveram de alguém o ofício da maternagem, receberam o afeto, o cuidado, houve a vinculação, inclusive a ideia de expansiva das relações, né? Irmãos, primos, né? Avós, tios, né? E, na verdade, não existe um vínculo consanguíneo. Então, esse pegar para criar retrata exatamente esse ofício da maternagem, né? E que o quanto que isso daí traz enquanto importância para a sociedade, né? Porque gestar filho qualquer um gesta. Até animal gesta criança. Até gesta o seu filhote, né? E nós não seríamos diferentes, né? Quantas vezes já ouvi histórias de mulheres que tiveram suas crianças, não quiseram nem ver e já mandaram para adoção? Então não é toda mulher que serve para ser mãe, e aquelas que também optam por não desejarem gerar um filho, elas têm que ser respeitadas também. Mas não quer dizer que elas nunca vão ser mães. Elas podem ser mães dos seus sobrinhos, se houverem, ou mesmo de alguma outra criança, caso haja empatia, né? Então, assim, isso daí é uma questão assim, muito subjetiva e que tem que ser respeitado, né? Temos que tomar cuidado com essa ideia de demonizar. Até porque, por conta dessa questão, está muito ligada à nossa cultura capitalista, né? A mulher ela tem um desejo de progresso muito grande, já que ela conseguiu, de certa forma, a sua independência na sociedade, né? É autônoma. E aí a ciência vem colaborando muito com isso também, com as diversas formas de gestação, né? A inseminação artificial, né? Aí vai in vitro, enfim. Existe uma gama de pesquisas dentro dessa área exatamente visando isso daí, né? A mulher que não é casada, não quer casar, mas que ela quer ter um filho. Então vamos lá, o que é possível fazer com isso?
né? sim. O que é possível construir aí em torno desse desejo inicial de ser mãe, né? Porque isso explica também, Alessandro, o fato de algumas mulheres que têm o bebê e rejeita, né? Que também é uma outra questão que nós precisamos ver, né? Existem aquelas mulheres que desejaram tanto a maternagem, desejaram tanto a maternidade, perdão, e quando a criança nasce não quer ver o bebê, rejeita o bebê, né? E esse daí é um quadro patológico, né? Que já inicia-se nos processos durante os meses de gestação, né? Que depois aí vai discorrer após o nascimento, né? Então não tira esse bebê daqui que eu não quero ver isso daí. É muito comum, né? Os psicólogos que trabalham em hospitais, né? Na questão da maternidade, né? De se depararem com essas situações, né? E, no entanto, outras pessoas podem fazer esse ofício da maternagem. A ideia mesmo é entender, nesse momento aí, uma total vulnerabilidade, né? Lembrando que para ser mãe é necessário entender o que é ser filho. Então, naturalmente, a mulher, quando está grávida, ela vai reviver a sua própria gestação lá com sua mãe. Ela vai ter que se haver com esse processo interno que foi internalizado também desde aquela época, né? Por isso a ideia, né, que nós acreditamos de que a criança não nasce aí com papel em branco, sem nenhuma impressão. Nós já nascemos com um monte de coisa em nós. Já nascemos aí com várias coisas, né, inscritas dentro de nós, que vão depois aí se intensificar ou não, que vão cair por terra ou não. Então, assim, isso é muito subjetivo, nós precisamos respeitar cada um dos desejos que vão surgindo em torno disso daí, porque aquela que quer o progresso, que visa aí o crescimento pessoal, a maternidade naturalmente vai ficar para depois. Mas não significa que ela não vai poder ser mãe aí dentro de um processo ou outro. E aí, essa parte que você colocou agora do ser mãe, né? E do você rever o seu papel lá enquanto filha também, isso abre um outro viés, né? Porque a gente também escuta muitos filhos com relações conflitantes com as mães. Sim, E eu gosto muito de conduzir esse assunto pelo viés do entendimento de que a sua mãe, ela, antes de ser a sua mãe, ela é uma pessoa. Então, ela é sim, uma pessoa que é passível de erros e acertos, que também tem as suas perturbações, né? Tem que se haver ali com as suas dificuldades emocionais, com as suas expectativas, com o próprio caminhar da sua vida. E uma coisa que eu costumo dizer muito também é que, assim, ninguém entra numa escola, numa faculdade para aprender a ser mãe, né? Se torna mãe a partir dali do exercício e dentro de todos esses aspectos que a gente já falou, se vai haver uma entrega afetiva, se vai haver uma dedicação, né? uhum, Mas ainda que haja, que seja esse lugar do desejo, de concretude a partir da maternidade ali, né? E da sim, maternagem, essa mulher que está nesse lugar da mãe, ela continua tendo ali as suas dificuldades, né? exato, Então, que os filhos também possam ter um pouco de paciência, que os filhos também possam entender um pouco a partir do lugar, não só do lugar de filho, mas que também consiga ter esse distanciamento e fazer uma reflexão para essa mãe além da maternidade, como pessoa, né? Que muitas vezes existem muitos conflitos entre mães e filhos, uhum, justamente por uma expectativa muito alta desses filhos também com as mães, de uma é, cobrança, né? Eu acho que também historicamente até muito vivenciado nesse contexto do lugar sim, sagrado e perfeito da mãe, onde essa mãe não é passível de erro, onde essa mãe sim. não é passível de alguma forma traumatizar esse filho, né? A mãe tem que É. ocupar esse lugar da perfeição. É assim, tem um texto do Winnicott que ele discorre muito em torno disso daí, Alessandro. Ele vai falar a ideia assim,
a mulher, ela tem muita dificuldade de se culpar por odiar o bebê. Que esse ódio inicial é também esperado, tá? Porque, assim, ele vai dizer assim, quer ver? A mãe, é fundamental, por exemplo, que a mãe possa odiar o bebê antes que ele tenha condições de odiá-la. A mãe tem algumas razões para também sentir ódio da criança, né? E isso daí, de certa forma, é colocado. Eu vou falar como que isso é colocado. E o Que eu já me pessoal, a essa deparei. altura do campeonato, já vai Já achar surtou, né? absurdo quando se fala isso. Assim, ó, o bebê representou um perigo para o corpo durante a gravidez e o parto. É uma interferência na sua vida privada, na vida privada da mulher, né? Machuca o seio, ela tem que amá-lo com excreções e tudo mais. Quem não reclama, né, de ter que limpar a caquinha do neném, né? Sendo que o bebê ainda se mostra desiludido com ela. Seu amor excitado é interesseiro, porque o bebê tem a finalidade com a mãe, né, apenas como alimentação nesse primeiro momento, né? Então, Sim. esse é o único interesse. E ele não faz nenhuma ideia do que ela faz ou sacrifica por ele, etc. A mãe, naturalmente, tem que tolerar o seu próprio ódio sem negar isso para si mesma, né? Mas também sem poder fazer nada com isso. Ela não pode manifestar diretamente sobre o bebê, a não ser por meio das canções de ninar, que vai trazer a ideia da mãe malévola, né? Que carinhosamente fala: eu odeio você porque você me dá muito trabalho. E aí existem algumas canções que vão falar exatamente a respeito dessa ideia de discorrer, né, sobre o trabalho que o bebê dá, principalmente nesse primeiro tempo, né, de dependência absoluta, né, e que Sim. não dorme, que troca dia pela noite, que tem cólica, e que tem refluxo, e que vomita, e que faz cocô, e que faz xixi, e que tem que dar conta de morder peito, e bebê que não pega peito, e bico de peito que dói. E em Aí, momento nenhum esse bebê esboça afeto, né? Por exatamente, essa mãe. Com exatamente. tanto sacrifício que ela tá ali dedicando. Exatamente. E aí é onde a mãe vai lá, né? Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. E vai, de certa forma, manifestando esse ódio, né? Nana, neném, que a cuca vai pegar. Né? Mamãe foi pra roça, ou seja, mamãe te abandonou. Né? E o papai também, porque foi trabalhar, que tem mais o que fazer, tá tocando a vida pra frente. Então, assim, sai bicho papão de cima do telhado, pega o fulano, né, que não quer dormir, que não sei o que lá, e por aí vai. Então essa é a forma que a mulher encontra de manifestar também essa frustração, esse trabalho que dá, sabe? Que não é fácil, né? E aí depois vai, dorme, menina, que eu tenho que fazer, lá vai engomar a roupinha para você, desce, né? Desce, bicho papão, de cima do telhado, vem ver essa menina que não quer dormir sossegada. Então, assim, é a forma muito clara de relatar essa questão da mulher, essa figura que agora está aprendendo o ofício da maternidade, que agora está aprendendo sobre essa questão aí. Então é muito interessante a forma como isso vai sendo trabalhado, né? Depois fica a curiosidade para vocês procurarem, pesquisarem mais a respeito disso, mas como eu acompanho muito criança, eu vejo muito essa questão, né? Que quando a gente tem que atender criança, Travou. Voltou. travou? Voltou. Voltou? Ah. Então, assim, isso também precisa ser respeitado. Então, essa é uma questão assim bem interessante da gente observar o quanto que é perigoso, muitas vezes, nesses desafetos entre pais e filhos, depois, né, posteriormente, da gente também não tentar compreender as partes e ver até onde isso ficou, o que ficou, né, de onde, né? Então, o que dá para poder aprender com isso? Será que essa mãe realmente é uma mãe muito ruim? Será que ela é ruim porque ela ama demais?
Será que ela é ruim porque ama de menos? Né? Estão falando que travou. Eu tô te É, ouvindo bem. eu também, vendo naturalmente. É, eu também. Tá na Tá chuva. travado, gente? Ah, pra gente aqui, eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem, mas o pessoal tá falando que travou. Vamos continuar lá. E aí, assim, nós vamos então comentar um pouco a respeito dos tipos de maternagem. Você podia começar aí, eu vou pegando o bonde com você. Tá, vamos lá. A gente tinha comentado que falaríamos sobre 8, né? Existem oito formas aí de entender a maternagem. Então, a primeira diz sobre as mulheres que nunca desejaram ter filhos. E eu acho que a gente já acabou falando um pouco. Fala. Ah, falar que tá normal agora. Voltou lá. Então, assim, a primeira a gente já deu uma passeada, né, dentre as 8 aí, que são essas mulheres que nunca desejaram ter filhos. E hoje eu ouvi até sobre isso, né, num caso, quanto que eu vi uma pessoa se cobrando muito, se comparando muito, e de repente, quando a gente parou para pensar, ela entendeu que ela estava nesse processo de comparação por Uhum. essa expectativa do mundo, pela visão de que Sim. ter filhos é o esperado da mulher, mas que ela realmente não se via nesse lugar. Né? Então, É. é muito interessante quando a gente consegue acompanhar esse processo. Sim, e isso daí, de certa forma, é muito perigoso, né? Porque acaba sendo muito cruel. Porque, assim, vamos imaginar aquela situação em que a mulher, por exemplo, antes de ter um filho, tem que ter o útero retirado por alguma questão orgânica, né? Então, assim, peraí, não vai poder ser mãe nunca? Como assim? Então, eu acho que isso é muito subjetivo, nós precisamos ter um pouco de tato para falar disso, ter um pouco de cuidado, eu acho que não é bem assim, né? Nós não somos educados para gestar. Eu acho que não é isso, entendeu? A maternagem e a paternagem estão para muito além disso daí, entendeu? Qual que é o segundo aspecto? E aí, no segundo, a gente tem as mulheres que fantasiam e idealizam o filho. Então, assim, vem como forma de desejo, né? Mas muitas vezes para reparar algumas relações que não foram gratificantes na vida dessa mulher. Então, Uhum. essa criança ocuparia esse lugar de expectativas, eu acho, né? De preenchimento de É, algumas expectativas. Então ela vem para preencher uma necessidade de falta. é uma ideia Aliás, assim mesmo uma que é falta. exatamente isso daí, né? A idealização, né? O meu filho, quando eu tiver um filho, ele vai ser assim, ou daquele jeito, ele vai fazer isso, eu vou fazer isso, aquilo, outro com ele, né? Eu vou levar para passear, eu vou levar para poder fazer isso, aquilo, outro. E aí, depois que as coisas vão acontecendo na prática, né? Isso daí vai ganhando talvez outra dimensão. Então, esse segundo aspecto aí de ser mãe seria essas mães que idealizam, né, que fantasiam a ideia do que é ter um filho, né? E isso também pode gerar sofrimento, né? Porque fica tanto na idealização que quando vem a parte prática, e como você falou agora há pouco, né? A maternidade não é só a parte romântica da maternidade, tem todo esse sofrimento com o corpo da mulher, todo esse processo de mudança, esse processo de entrega para as necessidades desse bebê. Então, essa romantização ela acaba atrapalhando mesmo, né? E Uhum, pode até, eu acho que, gerar sentimento de culpa nessa mulher por ter criado essa sem expectativa, dúvida. por ter idealizado tanto esse momento e na prática isso não está acontecendo como ela tinha esperado, né? Uhum, exatamente isso. O terceiro tipo aí são, então, para a gente acelerar um pouquinho, que nós temos aí 10 minutinhos, né? O terceiro tipo são as mulheres que querem efetivamente ter um filho, né? São aquelas que desejam veementemente uma criança para cumprir as necessidades, vontades, desejos e aquilo que considera correto na sua vida pessoal. Então aqui é total expectativas, né? Então aí, né, é importante tomar cuidado porque a frustração possivelmente vai ser o caminho aí que ela vai encontrar pela frente, né? Quarto tipo. Temos as mulheres que desejam ter um filho,
né? Mas assim, reconhece esse filho como uma fonte de iniciativa própria, que tem as vontades, que vai ter os desejos ali, né? E que vive com certa ansiedade, insegurança, o medo pela perda desse filho, né? Por não controlar ali todas as coisas envolvidas nesse É, processo. é muito comum, esse tipo de mãe é muito comum, tá? É aquela famosa mãe que fala assim, quer ver? Quem tem um filho não tem nenhum, quem tem dois tem um, né? Porque já pensa na ideia Da insuportável de como perda. é lidar com a perda, né? Então esse tipo de mãe costuma falar muito isso, né? É muito comum nós encontrarmos isso na clínica. Sim. E aí a gente tem mais um. Vamos pro quinto. Peraí O que eu... quinto tipo de mãe, posso? Pode? O quinto tipo de mãe são aquelas mulheres que desejam o papel da maternidade. São aquelas que desejam exercer o ofício da maternagem, né? Pelo que elas vão seguindo aí, de acordo com os modelos educativos ao longo da vida, de suas próprias experiências, né? Elas vão aí ensaiando, brincando de boneca, pensando na ideia de como é que é ser mãe. Então, é aquelas que desejam exercer o cuidado, exercer a maternagem, né? Então, mas lembrando que isso aqui está no desejo, tá? São aquelas que desejam, então a maternidade efetivamente ainda não aconteceu aqui. E aí a gente tem as mulheres que assumem o papel de mãe, né? Que são se preocupam ali excessivamente com o cumprimento do que é esperado em níveis sociais, né? Então, assim, o papel de mãe, o papel de filho, tem ali uma necessidade de serem aceitas nesses Sim, papéis, né? Que sim, tem são que seguir aquelas. as regras, tudo Exatamente. bonitinho. Que nunca vai deixar uma criança esquecida na escola, pela correria da vida, né? Então, geralmente essas mulheres se preocupam muito, assim, como o que as pessoas vão dizer do meu ofício da maternidade, né? O que que eles vão pensar se eu esquecer a criança na escola, né? O que que eles vão pensar assim, nossa, aquela fulana lá, né? Eu nunca quero ser uma mãe igual a ela. O meu filho eu vou fazer diferente e tal. Tá muito preocupado com essa ideia do que o outro pensa, né, a seu respeito, né? E logicamente está muito ligado à questão da convenção, do convencionalismo, né? Aquilo que é muito comum na sociedade, né? De ser aceito, né? É. E as mulheres que não querem ter um filho, reconhecem que não tem disponibilidade ou que tem pouca disponibilidade, né? E entendem as exigências ali da maternidade e não tem realmente e vão pensar e refletir e ponderar esse lugar, esse papel, né? Se é esse lugar que elas querem preencher de alguma forma. Hum, exatamente. Se faz parte dessa figura feminina ser mãe, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também, né? A ideia de compatibilidade, né? Que também requer uma certa maturidade emocional, né? Eu vou entender, né? Realmente eu não fui mãe e tá tudo bem. É uma escolha, é fruto de uma escolha, né? Como tudo é fruto de escolha, essa daí seria mais uma. Sim. E o último são as mulheres que querem ser mães de um filho, né? De Que um filho. reconhece ser mãe de alguém que é reconhecido como distinto de si, né? E aceita esse filho como distinto dela, como diferente. E está Hum, disponível ali para cuidar, para dar toda a assessoria ali, mas entende que essa criança ela vai ter um próprio padrão de crescimento, um próprio padrão de individualidade que ela vai caminhar ali com no seu próprio tempo, na sua realidade, com as suas próprias pernas, e que não gera uma grande expectativa para que essa criança é, é, faça, dê continuidade naquilo que ela não conseguiu, né? Não é uma extensão dela. isso. É um filho, é alguém para além dela.
Isso daí, não é uma extensão, né? É alguém que foi vinculado até determinado momento, né? Linkado a ela pelo cordão umbilical, né? Aquelas que geraram a criança, né? Mas aquelas que não geraram estão linkadas do mesmo modo pela vinculação. Nós, desde muito pequenos, desde bebês, nós somos ensinados a nos vincular. E talvez essa seja a nossa grande dificuldade na vida, de depois aprendermos a nos desapegar uns dos outros, a nos desvincular, né? A conseguir sair de casa, a conseguir ser independente, a conseguir dirigir, né? Eu não sei se você já parou para pensar, mas é até uma curiosidade, né? Geralmente as pessoas que não conseguem dirigir um automóvel tem muito a ver com essa ideia aí de, lá na infância, bem pequeno, não possivelmente ficou internalizada essa ideia de dependência absoluta, né? Essa questão, né, que ficou muito marcada. Então, dirigir o carro representa dirigir a própria vida, né? Geralmente são sujeitos aí que vão ser muito dependentes, vão ficar muito inseguros na vida, né? Alessandra, essa roupa tá boa para sair? Você acha que é assim? É desse jeito? Né? Eu tô pensando em Quantas fazer vezes a isso. gente não se depara com alguém na loja que nem conhece a gente, mas pergunta: e aí, qual que você acha mais bonita, né? Qual que ficou melhor? Essa. Aí se você sugere a pessoa, mas tem certeza, mas eu gostei tanto dessa, né? Então existe uma dificuldade muito grande É. em Eu gostei assumir. muito dessa, mas fala para mim que tá ruim. Né? Eu gostei muito dessa. Essa é a mensagem que eu escuto, né? A pessoa está falando uma outra coisa, coitada. Ela está falando, tá boa, realmente é essa, mas o que eu estou ouvindo ela falar é, fala para mim que tá ruim, porque eu preciso da incerteza, porque eu preciso sair daqui frustrado, né? Então, Sim, assim, é uma questão que realmente, né? Assim como a maternagem, né? O ofício da maternidade, isso é uma questão aprendida. Ninguém nasce sabendo ser pai, mãe, ninguém nasce pronto, ninguém nasce com uma profissão, né? Nós nascemos única e exclusivamente no papel da filiação. A partir dessa vinculação fraternal, enquanto filhos, nós vamos incorporando a ideia cultural e também consciente, esperada, muito a ver com questões fantasiosas, né? Com a fantasia de que a gente cria, né, no nosso imaginário, né, brincando lá de boneca, de bonequinho, né? E sim, a criança tem que brincar, né? O menino também tem que brincar com a boneca, porque ele vai precisar aprender a ideia, o senso da paternagem. Então, esse tempo atrás chegou para mim uma demanda assim, né? O menino está brincando de boneca, isso é um problema. Eu falei, problema para quem, né? O menino não pode brincar porque a cultura diz que a boneca veste rosa e que isso é feito só para menina. Então, quando ele crescer, ele vai fazer o quê? Ele só vai reproduzir e depois que toca a vida para frente, azar o dela? Não, o pai tem um papel muito importante. Talvez se isso fosse educado culturalmente, não teríamos tantos ignorantes aí que não servem para ter o mínimo de senso de cuidado e respeito, porque o pai também tem um ofício muito importante nessa questão do cuidado com o outro, né? Essa mulher que fica extremamente frágil quando se torna mãe, precisa de uma figura para ser também um sustentáculo, que não necessariamente o pai da criança, mas aquele que faz essa função. Então isso é muito importante também, nós temos que desmistificar essa ideia, né? Esse senso aí muito preconceituoso, né? Que linka logo a criança como homossexual, né? E não tem nada a ver uma questão com a outra, né? Eu tenho que questionar, né? Não pode por quê? Quem foi que disse que não sim. pode, né? Onde é que está escrito isso? Exatamente. Então, assim, estamos encerrando, né? Eu acho que o resumo de hoje é que a maternidade não seja um lugar de escravidão, né? Que não seja um lugar de rotulação, mas que a gente aprenda a partir dela, com ela. E eu acho que hoje a gente tem visto muito isso, essa coisa de tirar um pouco desse romantismo, de trazer para a vida real, de entender que ela acontece dentro do próprio contexto, né? Uhum. E eu acho que é isso, assim. Então, para todas as mamães aí, feliz Dia das Mães, lembrando que mãe é aquela pessoa que cuida, né? Que está nesse lugar do afeto, dos cuidados, Exatamente. né? E não necessariamente a figura feminina em si. A gente se retrata aqui a figura feminina porque acontece em maioria. Mas mãe é isso, é esse lugar do cuidado, do amor, do afeto.
Exatamente, né? E para que chegar em um determinado momento, essa criança também possa encontrar o seu lugar no mundo, né? Para quem sabe futuramente também colocar para frente tudo isso que foi aprendido. Obrigado pelo Sim. convite. Foi Obrigada a ótimo conversar você. com você. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Feliz Dia Deixa, das Mães. deixa essa Até a live salva próxima. aí Vou e em outra deixar. oportunidade a gente se encontra. Sim. Beijo. Obrigada. Sucesso, minha linda. Tchau. Pra nós. Tchau.